Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendendo a Andar. Eu me chamo Ana Rosa e hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência de ser mãe de 3 filhos. Eu quero começar falando sobre uma pergunta que ocorre bastante quando nós nos tornamos mãe de 3 filhos. Você queria esse filho? Você desejava esse filho? E eu confesso que é uma das piores perguntas que alguém pode fazer. Porque muitas vezes, realmente, o terceiro filho não foi planejado. Porém, eu não gostaria de responder que eu não desejava o meu filho, que ele não foi planejado. Eu não gosto desse tipo de resposta. Eu acho que gera uma rejeição da parte da mãe para com a criança. Então eu evito esse tipo de resposta. Eu até tenho uma resposta já que eu fiz, que é uma resposta padrão. É uma resposta assim: ah, ele foi sim, ele foi muito planejado por Deus. E aí, às vezes, as pessoas ficam, sem entender minha resposta. Sim, até se você costuma fazer esse tipo de pergunta para as pessoas, evita de fazer esse tipo de pergunta, porque muitas vezes foi um susto, né? E a gente não quer dar esse tipo de resposta. Uma situação até engraçada que aconteceu logo que o meu terceiro filho nasceu foi quando o meu marido foi me visitar na maternidade e ele estava com os 2 maiores. Ele foi me visitar e nós não ficamos em um quarto só para nós. Nós ficamos no quarto enfermaria e naquela ocasião o quarto estava cheio. Chegou os meus 2, já estava o bebezinho lá. Eu e ele, a gente se olhou assim meio em choque e ficou pensando: meu Deus, e agora? Como que a gente faz para cuidar de tudo isso, né? Porque era muita cabecinha ali de criança e a gente ficou um pouco assustado, assim. Foi uma bagunça muito grande ali naquele quarto, naquele dia. Logo que eu me vi grávida do terceiro filho, eu fui buscar saber como era ser mãe de 3. E eu me lembro de assistir vários vídeos, de ler várias matérias. E uma das coisas nunca saiu da minha cabeça, que foi, dizia assim: os adultos não são mais a maioria na casa. E realmente aquilo mexeu comigo. Eu fiquei ali tentando imaginar como seria 2 adultos e 3 crianças na casa, né? No texto até dizia: se eles inventarem de fazer um complô contra os pais, cuidado, porque eles são maioria. Agora, as crianças são ímpares. Para eles, isso é um pouco complicado. Eu com 2, pego um em cada braço. Quando eles querem fazer aquelas brincadeiras de sentar nos pés, um senta em cada pé. Quando tem 3, você não tem 3 pés, não tem 3 mãos. E eles, olha, eles pegam pesado com isso, porque eles querem tudo igual, tudo igual. Isso independe de ser o primeiro, o segundo, né? O primeiro não, né? Porque o primeiro ele é único. Mas quando tem o segundo, a partir do segundo eles já começam, né, a querer tudo igual. Então, eu senti assim muito essa questão de, por exemplo, vai atravessar uma rua, você está com 3, eu já até desenvolvi a técnica de segurar 2 mãos com uma mão só, né? Com a minha mão eu já seguro 2 mãos de um jeito que eles não vão se soltar numa avenida. Mas isso é um pouquinho complicado. O primeiro filho, você prepara quarto, prepara todas as coisas, tem espaço para tudo, compra o armário, compra a poltrona, tem toda aquela preparação. O segundo, no meu caso, eu já tive que dar uma empurradinha nas coisas do primeiro pro canto, para colocar um bercinho, um armário maior. Só que no terceiro, eu tive que apertar mais ainda. Aí tive que abrir mão da poltrona,
Não deu para comprar armário novo porque já não cabia no espaço e a gente ali teve que se adequar para receber o terceiro. As roupas já foram passando assim mais vezes, né? O terceiro já chega com roupa que era do um, foi para o outro, vai passando. Eu me preocupei em algumas coisas fazer igual, como por exemplo, todos eles tiveram chá de bebê, porque eu me importava com as fotos. Imaginei um quando estivesse grande, falando, olha, aqui é meu chá de bebê. Ué, cadê o meu? Não tem? Então eu fiz questão de fazer chá de bebê para os 3. Fiz questão também de fazer aqueles books, né, de gestação. Fiz para os 3, porque eu falei, eu não quero que eles vejam que um teve e que o outro não teve. Então eu acho muito legal a gente manter certas coisas para que no futuro eles possam ter essas coisas iguais. Outra coisa que eu mantive foi o nome composto. Os meus 3 filhos têm nomes compostos. Eu pensei, imagine o terceiro não ter o nome composto. Ele vai ficar me questionando. Ou talvez vai amar e os outros vão perguntar, eu não queria 2, por que você colocou 2 e para ele 1? Aí, para evitar esse tipo de coisa, eu já falei, os 3 vão ter 2 nomes e pronto, não tem que dar satisfação, não tem que ficar explicando por quê. Então, isso eu quis manter para tentar ter menos trabalho no futuro. Uma das coisas que faz uma família pensar se quer ou não ter o terceiro filho é o lado financeiro. Mas a verdade é que você, muitas vezes, não está preparado financeiramente nem para o seu primeiro filho. Vamos até voltar mais? Quem casou tendo todas as coisas já, quem casou já tendo uma casa própria, um carro, todos os móveis, muitos casais não são assim. Então, a gente vai casar e a gente vai batalhar para conquistar. E assim também os filhos. Os filhos vêm e as coisas vão mudando. Os filhos, eles são enviados por Deus. A palavra diz que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Então, se hoje você foi pega de surpresa, talvez, pela gestação do terceiro filho, não se atemorize. Deus, ele tem o domínio. E se esse filho veio, é porque Deus, ele tem um propósito na vida dele. Todos os nossos filhos têm um propósito, têm uma missão nessa terra e nós temos que cuidar, zelar da vida deles para que eles possam cumprir o seu propósito. E criação de filhos não tem fórmula mágica. Nós buscamos, nós batalhamos, nós tentamos aprender, mas não existe uma fórmula mágica. Eu acredito que, acima de tudo, deve haver o amor. O amor, a doação e buscar conhecer, estudar. Nós estudamos sobre tantas coisas, nós buscamos conhecimento sobre tantas coisas, então nós temos que buscar e nos capacitar para ser bons pais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre nós, mães de 3. Eu confesso que já algumas vezes passei pelo espelho e pensei, quem é essa? Quem é essa mulher? Porque eu estava descabelada, sabe, pálida. E eu me olhava e eu falava, não, pera, não sou eu. Eu preciso retomar o controle dessa situação. E então, a gente tem que olhar para nós, a gente tem que pentear o cabelo, a gente tem que passar um batom, tem que se cuidar, tem que ficar bem. Eu mesmo, atualmente, eu participo semanalmente de um grupo de partilha de mulheres. São mulheres casadas e ali nós conversamos sobre relacionamento entre casal, nós conversamos sobre criação dos filhos. Por quê? Porque nós precisamos falar, nós precisamos ouvir outras mães. Quantas vezes a gente se fecha no nosso mundo e fica imaginando que tudo que a gente está vivendo é muito horrível, que é muito ruim, que é muito difícil. E de repente você para conversar com outra mulher e você vê que, peraí, tem uma forma de eu resolver essa situação, olha que jeito simples, olha, se eu fizer dessa forma vai ser melhor.
Então, a partilha, ela é muito importante. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Eu quis aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de ser mãe. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, curte, compartilha e que Deus te abençoe.